Olá, leitores e leitoras da Revista Virtual de Química. Viemos anunciar por meio dessa apresentação o nosso trabalho, proposta e aplicação de um experimento investigativo para a construção de curvas de titulação com extrato do repolho roxo. A realização dessa pesquisa contou com a colaboração dos professores Fábio Augusto do Amaral, Rafael Martins Mendes e Sheila Cristina Canobre, bem como das estudantes Ana Gabriela Tomé Alves e Camille Nunes Leite. Nossa proposta apresenta a aplicação de um experimento investigativo para a construção de curvas de titulação de volumetria ácido-base a partir da variação do aspecto visual das cores do titulado ao empregarmos o extrato do repolho roxo como indicador, tanto no titulado quanto no titulante. A parte da pesquisa relacionada ao experimento investigativo foi aplicada em estudantes do ensino superior do sexto período, envolvendo a construção do conhecimento. Estas são a problematização, o levantamento de hipóteses e, no final, uma conversa dialogada entre estudantes e professor. A primeira etapa, a problematização, foi o momento em que o professor realizou um diagnóstico com os estudantes sobre seus saberes prévios adquiridos em outros momentos da sua formação. Então, foram feitas algumas perguntas, tais como: qual seria a finalidade de uma curva de titulação ácido-base? Como construir essa curva de titulação? O que vocês imaginariam que aconteceria com as curvas mediante a aplicação de concentrações variadas de ácido e base? E mediante a troca de posição dos ácidos e bases, como titulante e titulado, o que aconteceria? Ou seja, a questão que surge é se a partir das variações de cores do titulado, a cada incremento de titulante poderiam ser acompanhadas ponto a ponto durante toda a titulação. E se, a partir dessas variações de cores, o estudante conseguiria estabelecer o perfil de uma curva de titulação e as relações existentes antes e após o ponto de equivalência. Já a segunda etapa, de levantamento de hipóteses, ocorreu no desenrolar do experimento, no qual, por meio de anotações realizadas pelos estudantes, foram realizadas inferências mediante o observado experimentalmente. Nesse caminho, pretendemos que, a partir das observações das variações de cores do titulante, a cada incremento de titulado, e por comparação de uma escala de cores padrão que foi utilizada pelos alunos durante o experimento, uma vez que o objetivo é que eles construíssem as curvas de titulação apenas observando a variação de cores. Então, aqui nós temos a tabela de cores, e podemos observar que o pH 13 está numa cor próxima do amarelo, e aí, diminuindo o pH, nós temos essa alteração de cores até chegar no pH 1, numa cor próxima do vermelho. A terceira etapa, a conversa dialogada entre estudante e professor, para que os estudantes refletissem sobre as suas hipóteses anteriormente elencadas, estimulando dessa forma o pensar de maneira científica e também desenvolvendo habilidades de observação e reflexão mediante a investigação realizada. Nessa etapa, compreendemos que as variações de cores estabelecidas pelas diferentes estruturas de antocianinas são determinantes para a maior compreensão dos perfis observados das curvas de titulação, correlacionando os reagentes limitante e excesso com cada ponto da curva analisado. Algumas curvas de titulação. Nessa primeira figura, temos a curva de titulação do ácido HCl 0,1 mol por litro por NaOH, também 0,1 mol por litro, ou seja, em concentrações equimolares. Nesse segundo caso, nós invertemos o titulante e o titulado, mas preservando a concentração equimolar. Nessa outra curva, foi diluído tanto o titulante quanto o titulado, e o estudante percebeu que a diluição de ambos não provoca variações de volumes equivalentes, apenas nos pHs iniciais e finais da curva. Já a diluição do titulante ou titulado em fatores de 10, como nesse caso em que temos o ácido HCl 0,01 mol por litro e NaOH 0,1 mol por litro, foi possível perceber variações de mesma magnitude nos volumes equivalentes, seja para maior gasto do volume de titulante, quando apenas esse foi diluído, ou menor gasto do volume de titulante, quando apenas o titulado foi diluído. Deste modo, esta proposta metodológica de experimentação investigativa, com ativa participação estudantil, contribuiu para melhorar a aprendizagem de estudantes do nível superior,
quanto à construção de curvas de titulação envolvendo ácidos e bases de diferentes concentrações a partir da visualização das cores do extrato do repolho roxo. Eles agradecem à Revista Virtual de Química, a FAPEMIG, CNPq e CAPES pelo apoio.